A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema Elberite, o Deus de aliança. Amém? Então, para nós tomarmos entendimento a respeito desse estudo que eu vou trazer, vamos tomar por base lá no livro de Gênesis, capítulo 9, né? Do versículo 1 até o 19. Eu não vou ler esse texto bíblico porque ele é muito longo, mas enquanto você está aí assistindo, você depois pode meditar nesse texto do capítulo de número 9, aonde retrata, né? Capítulo 9 de Gênesis, do versículo 1 ao 19, retrata quando Deus faz uma aliança com Noé. Após a arca da aliança ela repousar na terra e as águas minguarem, né? Que é a palavra minguar, é o mesmo que baixar, né? A Bíblia diz que depois que Noé sai de dentro da arca, Deus faz um pacto com ele, uma aliança. Por isso que o estudo bíblico hoje se chama Elberite, o Deus de aliança. Então nós vamos conhecer o nosso Deus quando ele faz uma aliança com o seu povo. Então, nesse capítulo 9, você vai ver Deus dizendo a Noé que ele será abençoado, e aí Deus dá os termos a ele, né? Deus dá as diretrizes, Deus faz as promessas a Noé, né? Que através da vida dele, muitas famílias irão surgir. E você vai ler aí, nesse texto bíblico, e aí você vai conseguir entender o estudo bíblico que eu estou trazendo, com o tema Elberite, o Deus de aliança. Então, o estudo, ele começa assim. Esse texto bíblico destaca a aliança ou o concerto que Deus fez com Noé e os seus descendentes. O Deus da Bíblia é também um Deus de aliança. Ele é Yahvé Berite, o Senhor da aliança, ou Elberite, o Deus de aliança. Ele é conhecido por esses dois nomes. Amém? Elberite, o Deus de aliança. Uma aliança pode ser definida como concerto, pacto, acordo, coligação, ou união. Deus estabeleceu a aliança com vários dos seus servos ao longo da história sagrada. A Bíblia revela a aliança edêmica, a aliança adâmica, e a aliança noêmica, e a aliança abraâmica, e a aliança mosaica, e a aliança davídica, e a nova aliança. Uma aliança pode ser apresentada por meio de pode ser apresentada por meio de um anel de ouro, usando como símbolo de noivado ou de casamento. Se você olhar para o círculo que uma aliança de ouro forma, verá que não tem começo nem fim. Assim é a nossa aliança com Deus. É uma aliança eterna. Ele mesmo disse: com amor eterno eu te amei. Também com a amável benignidade te atraí, como está escrito lá em Jeremias, capítulo 31, e o versículo 3, parte B. Então, nós já aprendemos aqui que quando Deus ele faz uma aliança, a aliança de Deus ela é bem feita. Deus não faz aliança de todo jeito, Deus não faz aliança com qualquer pessoa. Deus ele escolhe e essa pessoa que ele escolhe, ele faz uma aliança, um pacto, um concerto, como foi com Adão,
como foi com Noé, como foi com Abraão, Isaac, Jacó, Davi e vários outros, né? Que Deus fez aliança. Então, a aliança de Deus é uma aliança eterna, até a sua volta, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, por isso que tem esse tema, Euberite, o Deus de aliança, que é assim como ele é conhecido, Euberite. Então, o Deus de aliança nas Escrituras, o primeiro tópico vai dizer assim: a primeira aliança mencionada na Bíblia está em Gênesis capítulo 6 e o versículo 18. No episódio em que o próprio Deus propôs uma aliança a Noé, dizendo: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Essa foi a primeira aliança que Deus fez, foi uma aliança com Noé, amém? Antes de ele entrar na arca, porque o mundo estava corrompido, o povo se casando, dando esse casamento, se prostituindo, fazendo tudo que não agradava a Deus naquela época. O segundo tópico, a segunda aliança, em Gênesis capítulo 9, Deus estende a sua aliança aos descendentes de Noé, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Né? Deus aqui estava prometendo uma aliança com a descendência de Noé. Depois da morte dele, as bênçãos de Noé iriam para os filhos de Noé. Todos os habitantes do planeta Terra desfrutam desta aliança de Deus com Noé. Em Gênesis capítulo 17, o versículo 2, Deus disse a Abraão: eu porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. O Deus da Bíblia é um Deus de pactos e de santas alianças. Em Êxodo, capítulo de número 2, e o versículo de número 24, Moisés escreveu que Deus ouviu o gemido do povo e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Né? Deus desceu ao Egito para libertar os descendentes de Abraão, a fim de honrar o compromisso que ele fez, que ele assumiu com os patriarcas, né? Então, Deus, ele não é um Deus que ele quebra a aliança, né? A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis com ele, ele permanece fiel, né? Então, Deus, quando ele faz uma aliança, tá feito, irmão. Né? Aí ele continua aqui. Em Êxodo, capítulo 19, o versículo de número 5, após libertar os descendentes de Abraão, o Deus da aliança firmou o seguinte acordo com Israel: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares os meus concertos, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, nós já vemos aí, para Deus cumprir o pacto, cumprir o que ele prometeu, precisa também nós fazermos a nossa parte, né? Como ele falou aqui no estudo. E aí você será propriedade particular de Deus. Em Êxodo, capítulo 24, e o versículo 7, a Bíblia afirma que Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Como uma noiva perante o altar, Israel disse sim ao noivo eterno,
prometendo ser fiel ao Senhor e obedecê-lo, como está escrito lá em Isaías, capítulo de número 54 e o versículo 5. Em Deuteronômio, capítulo de número 7 e o versículo de número 9, Moisés descreve o caráter de Deus da aliança. Caráter de Deus da aliança. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. No Salmo 89, o versículo 3 e o 4, o Senhor Deus afirma a sua aliança feita com Davi, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a sua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Deus fez uma aliança incondicional com Davi e fez uma aliança conosco, baseada nas misericórdias prometidas a Davi, como está escrito lá em Isaías, capítulo de número 55 e o versículo de número 3. Em Jeremias 32 e o 40, Deus prometeu fazer uma aliança eterna com o seu povo, dizendo: eu farei com eles um concerto eterno que não se desviará deles, para lhes fazer o bem. Eu porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, Deus aqui continua cumprindo com as suas alianças, né? Aí ele continua. Em Mateus, capítulo 26 e o versículo 28, Jesus estabeleceu a nova aliança, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para remissão dos pecados. Em 2 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 6, o apóstolo Paulo afirma que Deus nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, né? Então, aqui já é na nova aliança com Jesus, um novo pacto surgiu através da morte de Jesus. Em Hebreus, capítulo 8 e o versículo 6, o escritor da carta aos Hebreus afirmou a respeito de Jesus: agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Conclusão desse estudo, né? Jesus, nosso Senhor, é o grande pastor das ovelhas pelo sangue do concerto eterno, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 13 e o versículo 20. Toda aliança é marcada e retificada pela fidelidade entre as partes. Deus sempre fez sua parte, permanecendo fiel à sua aliança. Assim, devemos permanecer fiéis à aliança que fizemos ao servir o Senhor Jesus, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Amém? Então, Deus, ele continua fiel, ele continua sendo o Deus de Euberite, o Deus de aliança, e que se ele fez uma aliança com você, se ele lhe prometeu algo, e se você tem feito a sua parte diante de Deus, pode esperar que as promessas de Deus estarão de pé na sua vida. Amém?
Então não se esquece de comentar, curtir e compartilhar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve aí, amém, obrigado, que Deus abençoe, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.